Agora a gente vai bater papo e esclarecer as dúvidas sobre a apneia do sono. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente a doutora Lourdes Acoriente, que é cirurgiã dentista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaqueline. Prazer recebê-la novamente, viu? Poxa, muito obrigada pelo seu convite novamente, né? Falando sobre, me causou até curiosidade, quando a gente conversou com a produção e fizemos a reunião de pauta, daí eu estava conversando com a Verusca, eu falei, apneia do sono, cirurgiã dentista, e ela falou assim, olha, nos bastidores, a doutora deu uma aula dessa relação, então vamos trazer essa informação para o público, porque é muito importante. Qual que é essa relação? O que o sono tem a ver com a apneia, que tem a ver... Explica essa história pra gente, doutora. Bom, primeiro nós temos que entender, Jaqueline, a importância do sono, tá? Na nossa vida, né? Você tem ideia de por que a gente tem que dormir? Né? Então, assim, na verdade, nós temos que dormir para repor o déficit calórico durante o dia, para que a gente... Já pensou, por exemplo, numa linha da estação do metrô? Já pensou se ela não parasse nunca e funcionasse dia e noite continuamente? Né? Então, na verdade, acontece o quê? Durante o sono, a nossa manutenção, tá? Do nosso organismo. Então, toda a nossa parte hormonal, toda a nossa parte de fixação de cálcio nos ossos, toda a nossa parte de renovação celular, cabelos, enfim, toda essa parte, inclusive da nossa memória, da nossa concentração, ela acontece durante o sono. Então, a gente precisa dormir para poder respeitar o nosso metabolismo fisiológico e para dar um tempo a ele para que ele se renove. Então, por isso a importância de um sono de uma excelente qualidade, tá? E aí eu trouxe para vocês... Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. A falta de qualidade do sono tem a ver com a apneia? Ou a apneia geralmente é causada por outras situações e atrapalha o sono? Na realidade, a apneia do sono, veja bem, nós temos a apneia central do sono, a obstrutiva do sono e a apneia, digamos, mista, tá? A apneia central ela é causada por problemas mais a nível do sistema nervoso central, do controle da passagem de oxigênio e dióxido de carbono, tá? Então, muitas vezes isso é causado por algum tipo de patologia, pode ser causado pelo uso de entorpecentes também, drogas, álcool, né? Por isso a importância de não ingerir álcool durante o sono à noite, porque você pode atrapalhar esse mecanismo de balanceamento de oxigênio e presença de CO2, tá? E levar aí uma depressão respiratória. E também você tem a apneia do sono que a gente chama de obstrutiva, ou seja, eu também trouxe para vocês um atlas, né, de anatomia para que o telespectador possa entender em que áreas pode haver essa obstrução da passagem aérea do ar e aí a interrupção do sono. Vamos dar uma olhadinha então nas imagens. Pode colocar, por favor, produção? Para ela poder explicar. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, nós teríamos que entender um pouco a fisiologia do sono, né? Porque você fala assim, geralmente as pessoas, o companheiro de quarto é que reclama, né? Olha, até fui dormir no outro quarto porque meu marido hoje estava impossível. Não que as mulheres não possam roncar, elas também roncam, tá? Mas, assim, é mais comum realmente entre os homens. O ronco é um barulho, né? Que é provocado pela a resistência da passagem do ar, ele pode ser um início da apneia, né? E se não tratado, ele pode virar aí uma apneia e ser um sinal de que a pessoa está tendo apneia do sono, tá? Próximo, por favor. Aí nós vamos mostrar no próximo slide. Então, assim, como é o sono, né? De uma maneira bem generalizada, né? Porque é bastante complexo o sono, você tem a fase que nós chamamos de não REM, e a fase REM do sono, que é a última fase, que é aquela fase dos sonhos, tá? A fase se chama REM porque os pesquisadores observaram que quando o paciente entra em sonhos, ele faz um movimento rápido dos olhos, né? Nessa fase é a fase do descanso do sistema nervoso central. É onde o cérebro renova os neurônios, é onde você trabalha a concentração, onde você trabalha a memória, o aprendizado, a paciência e a tolerância. Então, as pessoas que, por exemplo,
tenham apneia, que é um dos distúrbios do sono, que interrompam, por exemplo, a fase, não fiquem em tempo suficiente ou até não cheguem até a fase REM, elas vão ter problemas de concentração, problemas de memória, vão ter uma irritabilidade maior, que muitas vezes fala, eu tô chato, né? Às vezes a pessoa nem ela se aguenta, né? E muitas vezes é por quê? Porque ela está tendo um sono de qualidade ruim. Doutora, né? a gente tem alguns estudos que apontam um número de horas esperado para cada faixa etária para que a gente durma. Isso deve seguir de fato ou isso pode mudar muito de pessoa para pessoa? Quando a gente fala da entrada nesses estágios mais profundos do sono, existem pessoas que podem demorar mais e pessoas que podem demorar menos para chegar nesses tópicos? Podemos voltar ao slide novamente, por favor, o último, tá? Você fez uma pergunta bem interessante. E aí, assim, entendendo aquele slide, você tem, então, a fase REM, que é a final. E antecedendo, você tem a fase que tudo que fica fora é a não REM. Essa não REM ela é uma fase um pouco maior, tem os estágios 1, 2 e 3. E nesses estágios acontece o quê? Toda a nossa renovação fisiológica e metabólica. Ou seja, tudo que é corporal, hormonal, acontece nessa etapa. Então, você, para ter um sono de boa qualidade, você precisa passar por 4 a 6 ciclos daqueles que estão demonstrados de uma maneira bem simplificada ali naquele slide. Cada ciclo demora aproximadamente de 90 minutos a 120, certo? A gente tem esse tempo aproximado, significa que você precisa disso vezes 3, é isso? Vezes 4. Vezes 4. No mínimo. Então, se você tiver 1h30, mais ou menos, vezes 4, seriam no mínimo 6 horas, certo? Agora, claro que, por exemplo, o sono também é responsável por várias tarefas metabólicas. E, por exemplo, em crianças, você tem a excreção do hormônio GH, que é o hormônio de crescimento. Então, que também é importante no adulto, mas principalmente nas crianças. Então, os bebezinhos, por exemplo, têm que dormir 17, 18 horas. Quando você passa para crianças de 2 anos até 6 anos, isso diminui um pouquinho, mas as crianças também deveriam dormir aí entre 11 e 14 horas. A partir dos 6 anos até os 14 anos, né, também é importante que a criança estabeleça aí, tenha 8, 9 horas de sono. E os adolescentes também. Para os adultos, esse horário cai um pouco, depende do metabolismo de cada paciente, da necessidade de cada pessoa, de cada indivíduo, mas entre 7 e 9 horas, porque senão não vai dar tempo dele passar por todas as fases do sono, né? Então, assim, na literatura você encontra que algumas pessoas precisam dormir menos, falam assim, mas eu fico bem dormindo pouco, né? Só que, assim, seriam pelo menos 6 horas e meia, tá? E tem pessoas até que precisam de 12 horas, que são os dormidores longos. Eu seria uma dormidora longa, se eu fosse participar disso tudo aí. Depois que eu tive filho, tudo mudou. Mas, e aí, acho que cabe a cada um também se conhecer dentro disso, falando especificamente do sono, porque eu sei que eu preciso dormir 9, 10 horas para ficar bem. Então, você fala, mas tem que acordar cedo. Tentar dormir antes para poder adequar esse sono. Quando a gente tem criança pequena, a gente sabe que isso muda um pouco. Mas tentar adequar, né? Quanto mais cedo você tem que acordar, fazer como era antigamente, né? Ia dormir cedo para poder acordar cedo para poder manter isso, né? Justamente, até porque eu acho lindo quem dorme 7 horas e fala que fica ótimo, acho bonito, não sou essa pessoa. Cada pessoa tem a sua necessidade metabólica, né? O que você falou sobre dormir cedo e acordar cedo, veja bem, o organismo humano tem o que a gente chama de ritmo circadiano, tá? Esse ritmo é o ritmo de acordar e despertar. Então, nós teríamos que passar 4 a 6 vezes por esses ciclos, tá? Os sinais para adormecer são a escuridão e o silêncio, tá? E os sinais para despertar são a luz e os barulhos. Então, um sono melhor, de melhor qualidade, realmente seria aquele dormir com as galinhas, literalmente, né? Que é como a criança vem, né? Eu percebi muito isso, doutora, porque a criança vem zerada, vem sem esses estímulos de luz que nós temos, que acabam interferindo até a nossa percepção.
E a orientação do pediatra deu 6 horas, 7 horas, começou a anoitecer, apague também as luzes da sua casa, para ele poder receber e entender que anoiteceu. Porque a gente tem um outro hábito, que às vezes de 10 horas, 11 horas da noite, as luzes da casa estarem todas acesas, né? Até desregulando a gente. Justamente, por quê? Porque o hormônio que nos faz adormecer, Jaqueline, é a melatonina. E a melatonina, para ser secretada de uma maneira suficiente, tá, para dar um sono de boa qualidade, ela precisa da escuridão, tá? Então, para você, telespectador, vai dormir, tem que ter um ritual, tem que ter uma higiene de sono. Então, tem que desligar os tablets, os telefones celulares. Televisão no quarto não é indicado, entende? Você tem que realmente desligar os aparelhos. Luzinha, às vezes, dos aparelhos mesmo de televisão podem ser suficientes para atrapalhar essa higiene de sono? Para algumas pessoas, sim. Então, tem algumas pessoas até que tampam aquela luz do sinalzinho, dá até um do vermelha, né? Então, assim, quanto mais escuro o quarto, mais silencioso, melhor. Agora você vai falar assim, e aquelas pessoas que trabalham às vezes durante o dia e tem que dormir à noite, né? Então a gente fala, ao contrário, né? Ao contrário, né? As pessoas precisam trabalhar também. Então, o que os estudos científicos mostram é que o importante é você manter sempre o mesmo horário de dormir e de despertar, né? E aí, durante o dia, você pode usar aquelas cortinas blackout para fechar, né? Colocar um quarto silencioso e principalmente bem ventilado. Porque para secretar determinados hormônios durante a noite, você precisa abaixar um pouco a sua temperatura corporal. O próprio GH, que é o hormônio do crescimento, a sua temperatura precisa estar um pouco mais baixa para que você possa secretar esse hormônio. E os fios tudo em harmonia, por isso que geralmente, mesmo nos locais onde é mais calor, à noite faz um pouco de friozinho, né? Dá uma caída realmente nessa temperatura, né? Eu tenho que ir para o intervalo, doutora, já volto. Já volto, inclusive, entendendo mais sobre o que é a apneia do sono, entendendo sobre quais as causas, as possíveis ou as principais causas dessa apneia, com a doutora Lourdes. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta com a doutora Lourdes Acoriente, que é cirurgiã dentista e conversa com a gente sobre a apneia do sono. A doutora no bloco anterior explicou para a gente sobre o sono, sobre a importância dele, sobre esses ciclos que existem dentro do sono. E aí eu queria entender, doutora, o que é a apneia, exatamente? Bom, a apneia obstrutiva do sono, né, que digamos assim, é a que acaba tendo aí várias origens fisiológicas e, no caso, até anatômicas, muitas vezes, onde até o cirurgião dentista também pode intervir, tá? Então, se nós formos para aquele slide, a apneia vai ser sempre a interrupção da passagem do ar, tá? Por pelo menos 10 segundos, certo? Então, aonde que pode acontecer a interrupção da passagem do ar? Para isso, eu trouxe um slide para vocês da parte anatômica, né, de uma pessoa, um esboço. Eu vou pedir para colocar, por favor. Isso, ó. Então, tá lá. Na foto da esquerda, vocês veem um desenho esquemático, onde vocês veem o nariz, né, do paciente, e aí você tem a passagem do ar que vai para as cavidades dos seios maxilares, que ficam dentro da face, e aí você desce ali pela faringe do paciente. E aí você tem a porção superior, que nós chamamos de nasofaringe. A porção abaixo é o que nós chamamos de orofaringe. Pode ver até que o alimento entra ali pela boca e ele vai também pelo mesmo canal, digamos assim, que é a faringe, tá? E depois ali, na região mais posterior, nós já temos o esôfago, e na região mais anterior, aqui ao pescoço, nós temos a laringe, e aí vai para a traqueia, vai para pulmões, tá? Quando você olha a radiografia ali do lado, então aquilo é uma teleradiografia solicitada pelos dentistas, principalmente para quem faz ortodontia, né, ou ortopedia facial, também pelos bucomaxilos. Então, nós fazemos a avaliação dessas cavidades sinusais, né? E você consegue ver ali, Jaqueline, que logo atrás tem uma região mais escura que parece como se fosse um funil, né? Ali, então, é a nossa faringe, dividido em nasofaringe e orofaringe. Então, você pode ter apneia por vários motivos, né? Então,
digamos que você tenha desvio de septo nasal, ou então uma sinusite, ou uma hipertrofia dos cornetos, tá? Você vai ter o quê? Uma obstrução das vias aéreas superiores, né? E aí uma o quê? Resistência da passagem do ar. Então, quando a apneia, digamos assim, o motivo pega essa via mais superior, ela é de tratamento do otorrinolaringologista, tá? Porque ele vai pesquisar, ele vai pedir alguns determinados exames para que ele veja se está havendo uma constrição ou algum bloqueio nessa parte superior da nasofaringe. Quando você tem na porção, eu vou pedir, né, na orofaringe, aquela que estava, né, aquela que estava, pode colocar né, de novo. Isso, pode manter, por favor, da orofaringe, então nós temos, aí já vai de competência do cirurgião dentista. Depois eu trouxe um slide, depois vai mostrar, mas, por exemplo, tem pessoas que têm essa parte de maxila e mandíbula menores, mais reduzidas, mais curtas, e fecham aquele canal. Então, você vai ter o quê? Uma constricção. E caso a pessoa, na hora do sono, dormir, por exemplo, de costas, né, decúbito que a gente chama de dorsal, barriga para cima, a língua vai relaxar e vai fechar aquele canal da respiração que já é pequeno. É como se a língua ficasse solta para trás e ela fecha o espaço que já não é muito. Que já não é muito. Então, você vai ter uma obstrução da passagem aérea. Essa é uma das causas. Por isso que, de fato, fica sem ar, né? Fica sem ar. Então, é a interrupção da passagem do ar por cerca de 10 segundos, que vai gerar no paciente uma fragmentação do sono, que nós chamamos de microdespertar. Tem a ver também, nesse caso, com ronco ou não? Então, muitas vezes sim, porque o barulho, veja bem, o ronco é a resistência à passagem do ar. Como a pessoa tem dificuldade, né, para respirar, muitas vezes gera o ronco. Tá? Então, o ronco seria, assim, um sintoma, um possível sintoma da apneia. Tá? Mas a pessoa pode também não roncar e ter apneia. Ela pode não roncar também e ela pode ter aquela parada, que sabe? É quando tá dormindo normalmente. E aí ele para e aí ele dá aquele sobressalto que muitas vezes é percebido por um companheiro de quarto. Era isso que eu ia falar. Dizem, já vi relatos mais de esposas do que de maridos, né? Embora a senhora falou que possa acontecer também em mulher, a incidência deve ser maior em homens. Porque dizem que é uma cena, um filme de terror, porque a pessoa está do seu lado e você não sabe o que está acontecendo. De repente, começa a tossir, você percebe que ela parou de respirar, você não sabe se acorda, se não acorda, daqui a pouco ela acorda toda assustada e volta a dormir. Eu fico imaginando como que o cérebro está nessa hora, né? Porque você, às vezes, está dormindo ali, está sonhando. Acontece esse bloqueio do ar, você quer voltar. Deve ser muito perigoso, né, doutora? Sim, inclusive, assim, você viu naquele gráfico que eu demonstrei a importância. Toda vez que você fragmenta o sono, né? Se você estiver numa fase não REM, você vai acordar, por exemplo, durante o dia super cansado, quebrado, falando assim, nossa, mas eu dormi tantas horas e eu estou me sentindo cansado ainda, tá? Como se não fosse suficiente. Sabe aquele dia que você fala, eu dormi as horas suficientes, por que não foi suficiente? Isso. É porque o sono deve ter sido fracionado, O né? sono foi fracionado. Então, a importância da apneia obstrutiva do sono é justamente essa fragmentação. Inclusive, pessoas que têm apneia do sono têm um risco maior de desenvolver, por exemplo, de acidentes automobilísticos ou acidentes de trabalho. Cerca de 7 vezes mais acidentes. Pra você ter uma ideia, existe um trabalho publicado em 2004, onde eles fizeram um levantamento nos Estados Unidos, onde cerca de 800 mil motoristas, né, foram envolvidos em acidentes de automóvel devido à apneia do sono. Porque eles de ficam sono com sono fragmentado e dormem no volante. Não dormiram à noite. Ou perdem a atenção também, né? Porque você lembra que se ele fragmentar na fase REM, que é aquela fase do aprendizado, da concentração, da memória, você vai ter um distúrbio aí de lembrar das coisas. Inclusive, atualmente, algumas revistas de neurologia têm associado o risco maior de Alzheimer e Parkinson, que são doenças degenerativas do sistema nervoso central, à síndrome da apneia do sono. Porque eu acho que a gente consegue perceber que vai faltar alguma coisa para essa pessoa, né? Ainda mais se isso é constante, porque a senhora vai poder explicar para nós, quem tem esse tipo de apneia, geralmente não tem só um evento, né? Isso acontece de maneira repetida. Isso. Então, existe o exame de padrão ouro para você fazer a verificação da qualidade do sono é a polissonografia.
E aí você vai dormir cheio de eletrodos, né? Eletrodos inclusive nas pernas, na mandíbula, na passagem do ar, até no movimento dos olhos. E aí ele vai, principalmente na parte de oxigenação, tá? Porque você tem que ter uma oxigenação ok do teu organismo durante toda a noite. Quando você tem de 5 até 15 paradas respiratórias, digamos assim, apneias ou hipoapneias, você diz que o paciente tem uma apneia, digamos, leve, tá? A partir do momento que você tem entre 15 e 30 paradas da respiração, apneias ou hipoapneias parciais, você diz que o paciente tem uma apneia moderada. E acima de 30 eventos de apneia, ele já tem aí uma apneia severa. Isso em uma única noite? Isso em uma única noite. Uau! Né? Imagina isso no decorrer da vida, se essa pessoa não trata. Pode acontecer noites seguidas? Veja bem, se a pessoa tem algum problema anatômico, uma mandíbula menor, perdas de dentes também, o que acontece? A língua não cabe na boca e aí ela também retrui para o espaço faringiano. Eu sei o que aconteceu agora. Você lembrou daquela sua amiga, né? Aquela sua parente. Não é disso que a doutora está falando, tá? É de anatomicamente essa língua ser grande mesmo. É isso, né, doutora? Imagina que você em casa pensou, viu? Uma pausa, porque eu conheço vocês, brincadeira. É anatômico que a gente está falando. Na verdade, né? não é que a língua fica maior, é que com o decorrer dos anos, muitas vezes até por hábitos de bruxismo, né, você tem uma diminuição ou perdas dentárias, uma diminuição da cavidade oral. Não é que a língua aumenta, né? Isso, é que né? existe uma diminuição do espaço para ela, Do né? espaço na hora que você oclui, né? E a língua passa a não caber, entre aspas, completamente na boca, como quando nós éramos jovens, e ela se posiciona mais para o espaço faringiano. É um movimento inconsciente, né? Simplesmente acontece. É uma necessidade, né? O corpo se organiza assim, né? Você não presta atenção que você está fazendo isso com a língua, né? Isso. Então, por isso que muitas vezes, nesses pacientes que perdem o que a gente chama de dimensão vertical da face, a troca de restaurações, ou então a troca de próteses, ou mesmo uma placa, né, ela pode ajudar a recuperar esse espaço intraoral e posicionar a língua mais dentro da boca. Doutora, casos de pessoas que perderam dente e deixaram para lá porque é num lugar que não aparece muito, ou às vezes até mas a pessoa deixou para lá. Ou a pessoa que em algum momento da vida colocou uma prótese, ficou com ela por muito tempo, ou até fez um tipo de implante que precisaria de 10 em 10 anos ser trocada. A pessoa já fez há mais de 20 anos esse implante está lá, nunca mais foi ver o que aconteceu, um dente quebrou, ela deixou para lá. Essas situações não cuidadas, com o passar do tempo, podem gerar algo semelhante a isso? Sim, toda vez que você tem um trabalho dentro da boca, porque veja bem, a boca é um meio muito, tem saliva, né? Você tem a força mastigatória, é cheio de bactérias, você tem a transformação disso em ácidos. Então, os nossos dentes mesmo têm que ser reavaliados, porque eles também podem se desgastar, os nossos dentes naturais. Quem dirá, assim, uma prótese total, por exemplo, ou removível, ou mesmo dentes de porcelana. Sempre você vai ter desgaste. Claro, se os dentes forem de resina, o desgaste é maior. O problema de quem usa uma prótese total, próteses totais, é que existe uma dificuldade de adaptação inicial. Então, a pessoa demora para trocar as próteses. Mas, normalmente, a gente aconselha o paciente a trocar no máximo a cada 5 anos essas próteses. E dentro desses 5 anos ainda fazer um trabalho que a gente chama de reembasamento, né? A cada 2 ou 3 anos, para que essa prótese seja mantida na dimensão vertical adequada. Tá? E com isso, a língua fica dentro da cavidade bucal e não se retrui para dentro da orofaringe, servindo de resistência à passagem do ar. Doutora, vamos falar mais sobre essas causas relacionadas ao tratamento do cirurgião dentista para a gente poder entender como que vai ser o tratamento, por favor. Tá. Você pode passar o próximo slide, porque assim, nessa parte do cirurgião dentista, ó, ali é mostrando dois perfis de pacientes que tem ali, ó, na imagem da esquerda, né, que é uma moça, que é uma menina, ela tem uma linha, se vocês olharem ali, do mento até o pescoço, né, longa. Então, ela tem o quê? Um bom posicionamento da língua e ela tem uma boa, digamos assim, um bom espaço retrofaringiano, atrás da faringe. É disso aqui que a gente está falando? Isso. Ó, volta aqui para mim, só para o pessoal poder ver o que eles vão olhar na foto.
Não vou nem pedir pra doutora analisar. Mas é isso aqui, né? Isso, você tem Tá? bom. Vocês Isso. Aí, ó. A língua é grande, mas ela quer. Então, posso aproveitar que você está servindo de modelo? Claro. Então, eu vou falar o seguinte. O que a gente olha aqui, na licença, Jaqueline, né? Quando nós olhamos um paciente de perfil, claro que existem exames radiográficos que a gente faz, mas só uma simples avaliação bem rápida é a seguinte. Aqui existe esse ponto no meio da testa, tá? Se nós traçarmos uma perpendicular que vem descendo da testa, passando pela maxila e passando pela mandíbula, a pessoa que tem um bom perfil harmônico e anatômico bom, ela vai ter o quê? Tanto a maxila quanto a mandíbula tangenciando essa linha imaginária. Deu para entender? Tá tudo bem aqui, doutora? Tá tangenciando? Tá? Tá bem bonita, né? Então, tanto o rosto fica harmonioso, como também a estrutura anatômica fica propícia. Pessoas que tenham, por exemplo, uma retrusão da maxila, esse é muito comum nos orientais, ou uma retrusão da mandíbula mais para trás, elas vão ter essa parte mais curta e provavelmente fechando aqui um pouco mais o espaço da orofaringe. Tá? Que é o caso do moço, não é? Que a gente viu na imagem? Isso, que é o caso do moço. Põe, por favor, a imagem de novo. Que tem um rapaz ali do lado. Isso, ó. Eu que sou totalmente leiga, já entendi o que a doutora falou, dá pra perceber que tá estranho ali, né? Justamente. Então, esse paciente, por exemplo, é um paciente que o ideal, né, se ele vier a desenvolver uma apneia do sono, é que ele faça uma cirurgia ortognática, a correção disso, onde essas bases ósseas pudessem ser corrigidas. É muito trabalhosa? Tá? Como que é essa cirurgia, doutora? A cirurgia ortognática ela é uma cirurgia feita completamente por dentro da boca, por um cirurgião bucomaxilo. Hoje existem programas de computador e, na realidade, várias radiografias que são feitos traçados cefalométricos e é feito todo um planejamento digital antes dessa cirurgia. E, claro, ela é feita em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, né? Mas existe o quê? Uma correção definitiva desse problema que seria uma discrepância esquelética. Doutora, né? Agora eu preciso fazer essa pergunta. Se a pessoa ainda não apresentou apneia, mas ela quer fazer o tratamento por uma questão estética, dá para fazer também? Também dá para fazer por uma questão estética, mas muitas vezes, na maioria das vezes, esses pacientes, mesmo jovens, que têm essa retrusão mandibular, eles já apresentam apneia. Não é funcional, né? Dessa maneira já vai apresentar algum problema, né? Então, eles ficam, dormem de boca aberta, eles apresentam mais eventos de bruxismo de sono, porque quando você tem uma interposição da língua ali na faringe, esse paciente tem mais microdespertares. Né? Então, esse jovem nunca vai ser um jovem que vai correr bem, vai jogar bola bem, entendeu? Vai ser um atleta, porque ele vai ter essa dificuldade anatômica. Então, quanto antes fizer, melhor vai ser para ele, se ele já apresenta essa disfunção. Veja bem, tem uma idade. Você só pode fazer uma cirurgia ortognática, principalmente nos meninos, os rapazes, a partir de 21 anos, porque a partir dos 21 anos cessou o crescimento esquelético maxilomandibular e aí já está mais estável e aí você pode fazer a correção. Então, 16, 17 anos já percebeu, ainda não há indicação para fazer cirurgia, Não há indicação. Mas aí você também pode driblar isso fazendo durante o sono o uso de algum aparelho intraoral, que é um aparelho de ronco e apneia, né? Feito em acrílico, customizado, ou seja, para o paciente, não aqueles que compram pela internet. Por favor. Não vai falar, vou resolver meu problema agora. Não faz isso. Isso, o pessoal faz muito isso, né? Esses pela internet, assim, porque você tem um avanço, você tem uma medida. Então, o especialista que, por exemplo, se a opção for um aparelho intraoral para fazer uma protrusão da mandíbula, para liberar a via aérea, ele tem que ser calculado quanto esse aparelho tem que ter um dispositivo que você consegue também fazer gradualmente e aumentando isso aos poucos. E se houver o surgimento de dor muscular, também pode ser retrocedido. Tá? Perfeito, porque imagina fazer isso de uma vez, pegar, adquirir alguma coisa pela internet que ou não vai fazer efeito nenhum para você, ou vai estar apertado demais,
o dentista, o seu médico, que vai saber fazer isso da maneira correta, né, doutora? Normalmente esses aparelhos pela internet eles ficam muito soltos, Eu né? imagino que não deva fazer o efeito, Na realidade, ele tira, né? E até não tem uma boa fixação Eles nas são de arcadas. acrílico, doutora? Os bons, os de verdade. Os realizados por nós são feitos de acrílico, são de material biocompatível, eles são higienizáveis, né? E Usaria aí, só à noite, nesse caso? nesse caso, como ele é grande, pega as duas arcadas, eu trouxe até um slide deles Vê também. se acha, por favor. Né? Ele pensando em como ele é visto, ele é inteiro? É como se fosse aquele que a gente usa para clareamento, não? Visivelmente. Vai mostrar a imagem dele, se eles conseguirem colocar. Ele é fixado na parte... Ali, ó. Aí. Ali, ele é um aparelho ele tem duplo, mesmo, tá. superior e inferior. É tá? de uma vez, é os dois. Os dois são colocados, porque na realidade ele fixa na maxila, ali nos dentes superiores, e ele põe a mandíbula um pouquinho para frente, para poder puxar toda essa área aqui da região inferior aqui da mandíbula, inclusive a língua, para frente, desobstruindo o espaço aéreo posterior. Então, em alguns casos, pode ser resolvido o problema sem precisar da cirurgia, só com um aparelho como esse? Sim, muitas vezes assim, veja bem, claro que com a cirurgia, se for o caso de indicação cirúrgica, seria definitivo. Com o aparelho e você tem uma retrusão mandibular, você vai ter que usar sempre o aparelho, porque você está fazendo uma compensação, digamos assim, ortopédica com o aparelho, tá? Para que você possa ventilar melhor durante o sono, né? O que os estudos mostram é que, comparativamente, muitas vezes você também, para apneias muito graves, o ideal é usar o CPAP, que é aquele aparelho ventilatório de pressão positiva de ar, tá? Só que em saúde pública, muitas vezes o CPAP é caro, não é possível ser colocado. E aí tem vários estudos já mostrando que os aparelhos intraorais, seria muito melhor você usar pelo menos um aparelho intraoral do que não usar nada. Entendeu? Perfeito. Que os eventos, tem até um trabalho do Ranieri, que é uma moça do Hospital das Clínicas, que foi liderado pelo professor Siqueira, que mostra que na realidade, assim, os aparelhos intraorais realmente são eficazes em diminuir os eventos de apneia, tá? Fantástico. Doutora, a senhora falou sobre a indicação. Vamos entender como que é a escolha, a gente já está caminhando para o finalzinho, mas eu quero entender como que é essa escolha da indicação correta de tratamento, que eu imagino que, como a doutora já falou, para cada causa, um profissional tratar, nessas causas que a gente está falando, o cirurgião dentista. Como funciona essa indicação? Num caso como esse, em quanto tempo a gente já conseguiria o resultado, como esse que a gente acabou de mostrar? Bom, veja bem, se você tiver uma obstrução, por isso que é muito importante o diagnóstico. Se a obstrução for da via aérea, digamos, essa parte de nariz, seio maxilar, infartamento das amígdalas, uma úvula excessiva, então a correção é feita cirurgicamente pelo otorrino. Se for mais na parte da, digamos assim, aqui da parte da cavidade oral, então o cirurgião dentista que tem conhecimento sobre sono, tá? Existem dentistas que são especializados, que estudaram mais essa área, principalmente o especialista em disfunção da TM temporomandibular, porque sono é uma coisa importante para nós, porque aumentando a apneia do sono, parece aumentar também os eventos de bruxismo noturno. Então, o que acontece? É importante que a gente saiba que aparelhos utilizar. Se a gente usa um aparelho de roncoapneia, de acrílico, se a gente indica para cirurgia ortognática, enfim. Então, vai depender muito do diagnóstico, tá? E não esquecer também que a apneia também, em alguns casos, pode ser de origem central, né? E aí você também tem que entrar aí com um médico, às vezes neurologista, para fazer a medicação específica, e muitas vezes essa apneia de ação central, você precisa realmente dos ventiladores mecânicos para forçar a passagem do ar. Doutora, foi um prazer te receber aqui novamente. Muito obrigada. Espero, né? agora em 2020, também te receber muitas vezes. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Para quem quiser entrar em contato, o site www.qualicenter.com.br. Certo, doutora? Obrigada e uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Estou te esperando aqui amanhã e a gente continua se falando através das minhas redes sociais. O Instagram, @JaqueStefano, e a fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Fica com Deus. Tchau!